Oi, gente. Eu reformei os meus sofás um tempo atrás e sobrou um pedaço até que grande de tecido de 95 por 70 numa peça só. E também diversos outros pedaços menores, com os quais eu resolvi fazer 4 almofadas para os meus netinhos sentarem-se no chão para brincar. Como vocês podem ver, eu comecei rasgando o pedaço maior em 4 partes iguais, e cada um seria a parte de cima de cada almofada. Depois de cortadas as 4 peças que ficaram exatamente do mesmo tamanho, eu alinhei todas elas, uma em cima da outra. Com um copo eu tracei o arredondado na borda delas. Daí eu cortei para ficar bem certinho todas elas iguais. Em diversas partes do vídeo que está estourando a imagem, uma hora fica clara, outra hora fica escura. Se alguém souber me dizer o que tem que fazer para não acontecer isso, agradeço. Deixe nos comentários para mim, por favor. Das partes menores de tecido, eu fui medindo 6,5 centímetros e cortei diversas tiras. Daí eu fui emendando uma na outra para dar o comprimento todo da lateral de cada uma das almofadas. Daí eu fui riscando, fui marcando, riscando com régua. Depois eu dei preferência para cortar com a tesoura, porque rasgando o tecido, como eu rasguei para fazer a parte principal da almofada, a tira fica meio difícil de trabalhar, então eu prefiro cortar com a tesoura, ela fica mais aplanadinha. Para o arremate de barbantes, eu cortei as tiras com 3 centímetros de largura. Infelizmente, o tecido estampado do sofá não tinha suficiente para fazer os 2 lados de cada almofada. Eu poderia fazer só 2 almofadas ao invés de 4, mas como eu tenho 4 netos, para não dar briga, eu coloquei um tecido preto na parte de baixo. Aqui eu estou colocando um zíper na parte de baixo da almofada e eu estou pregando o zíper descentralizado, porque depois eu vou colocar botões para os botões não pegarem em cima do zíper, então eles vão ficar fora de centro. Mais tarde vocês vão ver o que eu quero dizer. Notem que o zíper que eu utilizei é zíper reciclado, é retirado de calça, aquelas calças que vira bermuda. Por isso que eu estava cortando uma fitinha que ficou no cursor do zíper. Aqui eu estou cortando a parte de baixo para ajustar do tamanho da de cima. E a princípio eu tinha deixado maior de propósito, porque eu tinha que fazer o transpasse para pregar o zíper. Estou tirando da máquina o calcador que usei para pregar o zíper. E vou colocar um calcador comum, porque eu vou ter que emendar todas as tiras. São muitas tiras, então vai ter muita emenda, tanto nas laterais quanto nas tiras que eu vou colocar no arremate do barbante. E esse calcador eu vou voltar ele na máquina depois, na hora de pregar o barbante, que eu vou usar ele de novo. Agora estou trocando de novo o calcador da máquina para voltar aquele que eu usei para pregar o zíper, e agora eu vou colocar o cordão. Esse cordão é um cordão trançado de 100% algodão cru, de 5 milímetros de espessura. A referência dele é 3042C. Eu meço o meio da almofada, porque eu começo pelo meio, porque fica mais fácil de costurar e também dá um acabamento bem melhor. Daí eu vou unindo a parte de cima da almofada com a tira de 6,5 centímetros que vai formar a lateral da almofada. E no vão entre uma e outra eu coloco o cordão envolto na tira mais estreita de 3 centímetros. Mais adiante no vídeo eu vou mostrar de perto como que fica esse acabamento, como que eu faço a junção do começo e do fim da costura, porque na posição que está a filmagem não está dando para ver direitinho. Aqui eu estou fazendo o arremate da lateral da almofada, a hora que eu acabei de costurar.
Estou juntando as duas partes. E aqui eu estou repetindo o mesmo processo, costurando a lateral da almofada na parte de baixo. Essa costura é bem chatinha de fazer, porque são partes arredondadas, tem que ir medindo certinho, costurar com cuidado, que é para não ficar desencontrada, não ficar torcida a almofada. Então você tem que ir dosando as duas partes bem direitinho e costurando devagar. Quer dizer, eu tô falando aqui de duas partes, mas na verdade são 4, porque é a lateral da almofada, na parte de baixo da almofada, e ainda no meio tem o cordão envolto na tira de 3 centímetros. Então são 4 partes. Notem como o zíper ficou fora de centro, como eu avisei antes, que é para não atrapalhar na hora de pegar os botões. Aqui eu vou fazer uma simulação de como que prega o cordão com o viés, o começo e o final da costura, como que deve ficar. Quando eu comecei a costura, eu deixei uma sobra tanto do barbante quanto da tirinha de viés. Daí aqui é como se eu já estivesse acabando a costura pelo outro lado. Daí eu meço exatamente onde eu devo cortar o cordão para encontrar com o outro que já estava ali. Corto e corto o viés um pouco maior, que é para fazer o transpasse na outra parte que já está ali. Olha aqui, eu vou medir um tantinho a mais que o suficiente para o viés ultrapassar o outro viés que tá ali embaixo. Devo dobrar, coloco ele por fora do outro, com o cordão dentro, ajeito bem ali. Um tá transpassando o outro. Daí leva na máquina para costurar. Olha aí como fica. Fica um acabamento bem bonitinho. O viés dobradinho fica bem certinho. E aqui a demonstração do calcador. Aquele vãozinho do lado onde vai a agulha e ele vai correndo certinho do lado do cordão com o viés. Daí a costura fica bem alinhadinha. Para marcar o lugar dos botões, eu peguei uma folha comum de sulfite e fiz as dobras do canto a canto, de todos os lados, o meio, tudo. E para o tamanho da minha almofada, eu medi a partir do meio 13 centímetros em cada linha diagonal e fiz mais uma marquinha, completando 5 furos. Daí com a fita métrica eu tirei o meio da almofada, marquei os dois lados para centralizar o papel e fazer direitinho a marcação dos furos. A marcação dos furos eu fiz com essa canetinha giz líquido, porque ela aparece bem, ela não sai da marquinha, o que vai facilitar muito na hora de pregar os botões. Na hora de encher a almofada com espuma, como eu não sei a quantidade, eu vou colocando um pouco, daí eu fecho e vou avaliando a quantidade, se está boa, não tá, põe mais um pouquinho e assim vai. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada! Como a almofada tem um lado preto e outro estampado, eu corto rodelas do tecido preto e também do tecido estampado para encapar os botões. Eu mesma encapo os botões. No vídeo que eu lancei do estofamento do sofá, eu coloquei lá a etapa de encapar os botões também. Depois eu vou deixar o link na descrição. Para marcar o outro lado, eu usei o mesmo papel usando o mesmo método para medir o meio. Só que é interessante que aquela canetinha de giz não pegou nesse tecido.
a tinta dela dissolvia no tecido preto, não sei se é porque é muito sintético. Daí usei o pincel piloto. Daí é só ir pregando os botões. Para isso uso uma agulha, normalmente é a agulha que é usada para fazer bonecas, ela é bem grande. E o cordão é um cordão encerado. Então eu vou deixar o link na descrição de todos os produtos que eu usei aqui. Daí facilita para vocês que quiserem pesquisar. Uma coisa a observar, que como eu estou fazendo as almofadas com retalhos, não tem como verificar a orientação do desenho. O desenho acabou ficando atravessado na almofada, porque não dava certo. Já para o sofá, que era a peça principal para a qual eu comprei o tecido, eu fiz a questão de observar bem a orientação do tecido. E olha aí, por que eu deixei o zíper descentralizado? E na hora de pregar esse botão do meio, ele não pega em cima do zíper, olha lá. As crianças amaram as almofadinhas. E os gatos também. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.